Olá pessoal, bem-vindos novamente ao nosso canal. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso de desenvolvimento de um sistema moderno utilizando a VCL do Delphi. Na aula passada, a gente elaborou a tela onde o usuário vai poder consultar os horários disponíveis para poder realizar um agendamento. Hoje a gente vai fazer a consulta dos horários que já estão agendados para determinada data que o usuário escolher. Para quem ainda não assistiu às outras aulas, eu vou deixar no card para vocês poderem acompanhar e entender como é que a gente chegou até aqui, tá bom? Então a gente vai trazer nessa grid as consultas que já estão agendadas para a data selecionada, tá? Eu estou aqui com o meu Delphi aberto, estou aberto a classe de agendamento e também a tela de consulta que a gente fez na aula passada. A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um procedimento aonde vai ser retornado uma query com os resultados da consulta para determinada data escolhida. Então eu vou vir aqui na nossa classe de agendamento e vou criar a função FNC consulta. Então eu vou digitar aqui function tagendamento ponto FNC consulta, que é o nome que a gente vai dar para a nossa função, e ela vai me retornar uma query, uma TFD query, aonde eu vou mostrar ela lá na nossa grid de horários agendados, tá? E vou passar para essa função os parâmetros de ID profissional e a data escolhida. Então, quando o usuário escolher um profissional e uma data, ele tem que passar para essa consulta aqui, para essa função, e essa função me retornar os resultados dos agendamentos já marcados para essa data e para esse profissional, tá? Então, o meu parâmetro ID profissional vai ser do tipo inteiro e meu parâmetro data vai ser do tipo tdate. Eu vou dar um Ctrl Shift C aqui. Primeiro eu vou colocar o begin e o end e vou dar um Ctrl Shift C para o Delphi criar aqui a declaração da nossa função. Eu vou tirar ela do private, vou colocar ela no public. E aí eu preciso iniciar o código dessa classe. A primeira coisa que a gente vai fazer é desconectar do banco e conectar ele novamente. E eu faço isso através do meu parâmetro, da minha propriedade fConexão. Então eu coloco ela como falso, depois como true. É mais fácil e mais rápido fazer desse modo do que ficar testando se a minha conexão está ativa, tá? Então, e depois eu preciso de uma query auxiliar, tá? Uma query consulta. Então, para isso, eu tenho que declarar uma variável e ela tem que ser fora do procedimento. Por quê? Porque eu vou precisar destruir ela depois para ela não ficar ocupando a memória. Então eu crio ela aqui var, quer consulta, do tipo tfd query. Então eu crio essa query quando eu criar a minha classe e destruo ela também quando eu destruir a classe. Ao invés de eu criar ela aqui, ó, se eu criar ela aqui eu não posso destruir ela logo depois. Então eu vou recortar essa linha e colocar ela aqui no nosso create da classe. E aqui no destroy eu coloco o quer consulta.destroy para evitar o memory leak, tá? Então eu posso usar essa quer consulta em qualquer ponto da nossa classe. Eu vou primeiro colocar aqui a conexão dessa quer consulta, definir ela como uma conexão, a nossa propriedade de conexão da classe, tá? O fConexão. Então dessa forma ela fica pronta para ser usada em qualquer ponto da nossa classe. Então aqui no nosso procedimento, na nossa função, eu vou colocar quer consulta.close, eu vou fechar ela porque ela pode estar aberta. Depois eu vou colocar o nosso SQL. Primeiro eu vou limpar ele. Se tiver algum SQL
Por garantia eu limpo, tá? Depois eu adiciono o SQL novo. E aqui, pessoal, eu vou colocar a nossa cláusula SQL, não vou entrar em muito detalhe sobre isso, tá? Depois de colocar a cláusula SQL, eu vou ter que receber os nossos parâmetros que eu passei lá no cabeçalho da nossa função, na declaração da nossa função, o ID profissional e a data, tá? Então, meu SQL vai ter que conter esses dois parâmetros. Então, eu vou colocar aqui o ID profissional e aqui a data. E o ID profissional as integer, porque é um campo inteiro, e a data, em vez de as string, eu vou colocar as date, para evitar de ficar convertendo ela depois. Então aqui eu dou o nome para esses parâmetros. Eu vou colocar p underline id profissional e aqui p data para ficar certinho correspondendo a cada parâmetro passado para a função. E aí, pessoal, vou colocar esse bloco de comando aqui dentro de um try finally, e no finally eu vou colocar o result recebe a própria quer consulta. Então, dessa forma, eu garanto que a minha função vai passar o resultado da query, o componente query inteiro, né, como retorno dessa função. Tá? Então, dessa forma, ele fica certinho para ser jogado dentro do grid. Então, pessoal, o nosso select, eu já montei ele anteriormente. Eu não vou entrar em detalhes, mas ele seleciona todos os campos da nossa tabela de agendamento e ele faz um inner join com a tabela de clientes para eu poder mostrar o nome do cliente que está agendado, tá? Como a nossa tabela de agendamento só tem o campo de código do ID cliente, eu preciso mostrar lá no grid o nome do cliente que está agendado, tá? Então, para isso eu uso um inner join. Depois eu passo na cláusula where os nossos parâmetros, o ID profissional e data, e depois eu ordeno ele pela hora. Tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui no nosso select. Se alguém tiver dificuldade com SQL, faz um curso, porque é muito importante você entender de SQL para trabalhar aqui certinho no Delphi e em qualquer outra linguagem, tá? Então, depois voltando ao nosso formulário, eu vou adicionar aqui um data search para ligar ao nosso dbgrid. Vou dar o nome para ele DS consulta, e o dataset dele eu vou deixar em branco porque ele vai ser o retorno da nossa função de consulta, tá? E no dbgrid eu ligo ele, o data search, no DS consulta para mostrar os campos selecionados aqui, consultados, tá? A primeira coluna vai ser correspondente ao HR hora e a segunda ao DS cliente. Da onde veio esses nomes de campo, pessoal? Veio aqui do nosso select, aqui ó, HR hora da tabela de agendamento e o DS cliente da tabela de clientes, tá? Então, dessa forma, ele vai mostrar o resultado do nosso procedimento FNC consulta. E aí eu seleciono aqui o nosso calendar picker e no evento onChange dele, ou seja, quando o usuário selecionar a data, mudar a data desse calendário, a gente faz a chamada da nossa função de consulta. A gente liga o nosso DS consulta, que é o data search, a gente vai ligar o dataset dele ao retorno da nossa função. Então, ds consulta.dataset recebe a nossa função, que fica onde, pessoal? Tá na nossa classe, e a nossa classe está no form agendamento, que foi onde a gente declarou ela nas aulas anteriores, ponto agendamento, que é o nome da classe, ponto FNC consulta, que é a função que a gente acabou de fazer. E aí eu passo os parâmetros para ela. Aonde eu vou achar o campo ID profissional, o nosso código do profissional escolhido? Ele vai estar dentro do nosso lookup combo box. Então ele vai estar aqui no key value dele, tá? Então eu vou pegar aqui o nome desse combo box, desse lookup combo box, é o dbl cmb profissionais ponto key value, que vai estar armazenado o ID do profissional escolhido. E aí depois a data, que vai estar armazenada dentro do nosso calendário. Então, a data escolhida está dentro dessa propriedade aqui, calendar picker 1.date. Então, dessa forma, eu consigo fazer o retorno da nossa consulta
para dentro do nosso DB Grid. Então, toda vez que o usuário selecionar, ele vai mostrar a consulta feita. Aqui, pessoal, compilando, deu um errinho, porque na criação da nossa query auxiliar não é self aqui no parênteses, é new, tá? E já aproveitando, eu vou fazer uma modificação aqui, porque aqui eu não posso desconectar, porque o nosso lookup combo box vai ter um parâmetro lá ligado a uma query. Então eu só deixo o connect true para garantir que a conexão vai estar ativa, tá? Então eu compilo, chamo aqui o dia e o horário, escolho o profissional, seleciono a nossa data e ele mostra o resultado aqui. Não tem nada porque não tem nada lançado. Eu lancei manualmente lá no nosso banco para o dia 1º de março. Então, quando eu seleciono o 1º de março, ó, a consulta já traz o agendamento que já tem para esse dia, tá? Mais para frente, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês mais detalhes nessas consultas aqui, para a gente poder ver o resultado melhor. E vamos fazer também uma série de validações para evitar erros dessa consulta aqui, tá? Mas para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai parar por aqui, só fazendo o procedimento de consulta. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.